Hoje, 22 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Univale Esportes deste domingo, que teve bola rolando desde sexta-feira. Sexta-feira, sábado, domingo, teve gente domingo que ficou aí cabisbaixo, ficou meio aborrecido. Eu não sei quem ficou tão aborrecido nessa rodada do Campeonato Brasileiro, que eu estava acompanhando com o Emerson ali agora nos bastidores. A partida do Grêmio contra a equipe do Atlético Paranaense terminou em 0-0, portanto, enquanto tem um jogo atrasado, só o Corinthians somou 6 pontos. Só o Corinthians teve 2 vitórias. Os demais aí, todo mundo empatou, perdeu e ganhou um e perdeu outro, empatou, ganhou. Realmente está aí o Corinthians largando na frente mais uma vez. E na noite de hoje, como nós já tínhamos anunciado aqui durante toda a semana, nós íamos conversar com a diretoria do Barra Futebol Clube, com o seu presidente, o Benê, com o seu treinador, o Fábio, até para sabermos sobre a equipe do Barra. E eu já de imediato, eu gostaria de apresentar aqui o Benê, que é presidente do Barra, e para que ele pudesse dar uma explanação o que é o futebol empresa. Muito se fala em futebol empresa. Ah, porque eu vou fazer um futebol empresa, porque o meu time vai fazer isso, meu time vai fazer aquilo outro. Como funciona o futebol empresa? Boa noite, Benê. Boa noite, Aládio. Boa noite, Cacá. Boa noite, pessoal em casa, na internet. Então, o futebol empresa é um conceito relativamente novo, né? Alguns clubes no Brasil já têm colocado essa prioridade. O futebol virou um grande negócio, né? Então, como negócio, não tem mais espaço para amadorismo, não tem mais espaço para paixão na conduta dos negócios e da gestão de um clube. O Barra surgiu nessa necessidade, né? Entendendo que como o mercado do futebol são negócios, são business, né? Nós temos a grande oportunidade, através de um clube, de conseguir, através do nosso produto, que são os atletas. Aquele famoso, despesas e receitas tem que bater. Normalmente nunca bate. A diferença é que um futebol empresa, tu tem um CNPJ e tu tem responsabilidade civil e tributária, né? Tu tens, diferentemente de clubes tradicionais, muitas vezes que recebem apoio de prefeituras e apoio de torcedores e sócios. O clube empresa, a grande maioria dos clubes empresa ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com essas situações, né? Fundo de investimentos, são investidores que buscam fazer com que, através do esporte, através do futebol, atletas consigam um bom desempenho e possam render dividendos, né? Receita positiva. Né? O Barra, que tem esse projeto de formar atletas, vender atletas, o Barra já tem o selo de formador de atleta? Não, nós fizemos há 3 anos atrás, entramos com um processo de clube formador, uma exigência da CBF, o único lugar no mundo que existe essa nomenclatura de clube formador é no Brasil, para proteger os atletas de uma saída precoce do clube, né? Se investe dos 12, 13, 14 até os 15 anos num atleta. Com 16 é a primeira oportunidade que tu tem de assinar um contrato com o atleta. E o clube que é formador consegue assinar antes do contrato de formação. Então dá uma garantia que torna, por um bom período, o jogador dependente do clube, e o menino perde o direito de ir e vir, sem contrato profissional. Eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso como bom, né? Eu tenho que prender o atleta pelo meu trabalho e tenho que prender o atleta por um acordo comercial feito com a idade limite permitida, hoje são 16 anos, até os 19, que o primeiro contrato são 3 anos apenas, e tentar trabalhar esse atleta e motivá-lo a trabalhar dentro do clube para que a gente consiga colocá-lo num clube de maior projeção, né? Antes de botar aqui o Cacá na parada, o Benê foi atleta, foi jogador de futebol. Fala um pouquinho da sua carreira, Benê. O que você rodou esse mundão aí, atrás da bola, e depois chegou à conclusão de que o que reservava para você é trabalhar no futebol, abrindo oportunidades para jovens atletas, futuros atletas?
Faz muito tempo isso. O futebol dos tempos dos anos 80 já são, para poucos, lembranças positivas, né? Mas sempre se tem alguma coisa. Eu falo que aquele tempo era um futebol mais romântico, mais paixão, mais amador no meio de tudo isso. Existia muitos dirigentes torcedores, né? Então a carreira dos atletas era uma carreira distinta do que é hoje, né? Bem distinta. Você é do tempo do contrato vinculado? Fui vinculado ao Grêmio Internacional e tive o meu caso, na minha saída do Grêmio para o Internacional, gerou um caso na CBF que mudou a regra de transferência de atletas de base. Eu fui enganado por um contrato de gaveta e eu perdi a liberdade de sair. E eu joguei as finais do Campeonato Brasileiro em 86 contra o São Paulo, aquele time do São Paulo que depois foi para a Copa do Mundo, praticamente todos os jogadores. Eu joguei sem contrato porque eu era obrigado a jogar sem contrato, que as regras e as leis nunca beneficiavam o atleta, né? Beneficiavam sempre o clube. Aí quando eu me transferi para a Europa, eu conheci realmente como é que funciona o mercado de contratos, né? Estabelece um contrato e dentro daquele período ali tu tem multas rescisórias para um lado e para o outro e a oportunidade que os clubes têm de fazer ou não algum negócio e o jogador também. Terminado isso, termina-se o vínculo, o atleta está livre para ir para onde quiser. Então é uma questão de gestão, de administração da carreira tanto do atleta quanto do clube. Infelizmente a gente sabe que a nossa situação econômica ao longo de vários anos, desde a Lei Pelé veio e atrapalhou um pouco os clubes, o controle do clube sobre o atleta, deixou de repente, muito rapidamente, os clubes sem ação sobre os atletas, mas acho que há um pequeno retrocesso agora nesse processo de formação, onde tu fica com atletas presos, vinculados ao clube sem nenhuma garantia para o atleta. E a outra situação é que a questão de clube formador é uma regra 100% tupiniquim, nossa, brasileira, seria como uma... Adquirir o selo. Adquirir o selo, só que é um selo e não se faz justiça por isso, porque se transfere a responsabilidade da família, do Estado, em relação ao cuidado com o atleta. Eu te dou um exemplo bem claro, nós desistimos quando nós percebemos que se o nosso melhor jogador parasse de ir à escola por conta dele, decisão dele, e nós, como gestores, não conseguíssemos fazer com que ele sentisse o interesse de continuar estudando, porque era importante o estudo, a gente poderia perder o título de clube formador. Uma das punições é essa. Então, estão transferindo para o clube a responsabilidade que os pais e o próprio Estado não conseguem fazer. Então, tem uma série de detalhes na lei ali, nas regras do clube formador que não ajudam muito. Entretanto, é uma forma que os clubes chegaram para não ter essa mudança, essa inflação de troca de jogadores muito jovens ainda de um clube para o outro. Mas aí também tem a questão da competência, né? Da relação com o atleta, da conversa com os pais e trazer para próximo do clube e mostrar o projeto, que não é apenas um projeto de médio prazo, é um projeto de longo prazo, né? A preparação de um atleta para chegar na carreira profissional. Boa noite, Beni, Eládio, Fábio, boa noite, nosso telespectador também. Eu queria perguntar primeiro, Beni, você presidente do Barra Futebol Clube, o que você viu no litoral catarinense para investir no futebol, para trazer o teu clube para cá? Gostaria de adentrar também que a gente tem o Marcílio Dias, é inegável falar, clube de maior apelo talvez aqui no nosso vale, e tem a história dentro do futebol catarinense. O Barra seria um concorrente, claro, pela região do Marcílio Dias. Mas o que você viu no litoral catarinense para trazer um novo time para essa região de Santa Catarina? Então, Cacá, nós em 2012, nós percebendo algumas mudanças de gestão em relação a transferências e mecanismos de contratos com atletas e agentes de atletas e clubes, nós percebemos que a importância de ter um clube para que a gente pudesse também participar de negociações de muita clareza, onde a documentação ficasse bem clara a respeito do que é um percentual, o que é uma representação de um atleta com a gente ou com o clube, né? Nós criamos o Barra Santa Catarina por vários motivos. O principal deles, ou um dos principais, é que na cidade tem uma federação,
né? A proximidade da federação para negócios, né? Nós temos a janela de janeiro e a janela do meio do ano que, às vezes, em questão de 3, 4 horas, tu decide um contrato, uma transferência, e tendo a federação no local se torna tudo mais fácil. Balneário Camboriú está situado a 70 quilômetros de Florianópolis, há 4, 5 anos atrás, 5 anos atrás, quando nós decidimos vir para Balneário. Nós tínhamos 5 clubes da Série A, B e C de Santa Catarina, né? Chegamos a ter 3 clubes na Série A. Curitiba também 3 clubes na Série A e Série B, Paraná, Curitiba e Atlético Paranaense. 2 no Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. A rede de hotéis muito boa, gastronomia boa, além de ser uma cidade turística, com aeroporto em Navegantes, aeroporto em Florianópolis, para trazer investidores, observadores de clubes europeus e tudo. Os nossos atletas, desde o começo do Barra, sempre foram monitorados por clubes, e isso sempre, de trazê-los para cá, facilita bastante, né? Ô Beni, e agora falando das categorias de base, até porque o Barra tem essa visão de formar jogadores, o Guarani teve um diferencial esse ano, o Guarani de Palhoça. Vai jogar a Série B profissional, mas a base, sub-15, sub-17, na Série A do Catarinense. Muito se falou porque o Guarani tem o selo de clube formador. O que o Barra achou dessa postura da Federação Catarinense abrir para o Guarani jogar a primeira divisão? E se não seria interessante para o Barra também estar na Série B do Catarinense, jogando uma primeira divisão contra times grandes como Figueirense, Criciúma, Chapecoense, fortes nas categorias de base? Então, Cacá, um dos motivos que nós diminuímos o nosso investimento como clube empresa na base no final do ano, no meio do ano passado, após sermos campeões na sub-17, vice-campeões na sub-15 contra o Guarani. O próprio Guarani. O próprio Guarani. O Guarani também se caracteriza por um formato de clube empresa, tem um grande investidor lá que quer que os jogadores apareçam. No momento em que o Guarani sobe de divisão através de uma oportunidade de ter o título de clube formador, e que em momento algum foi colocado que, tendo esse certificado, os outros clubes poderiam também chegar na primeira divisão. Nós, administrativamente, porque é um clube empresa, e como é um clube empresa, tem pessoas que fazem a gestão do clube todos os dias, nós trabalhamos todos os dias voltados para o futebol, nós não temos outra profissão, a nossa profissão é futebol. Na reunião que nós fizemos, nós compreendemos que nós não tinha razão de continuar investindo o quanto nós investimos na base, para competir numa Série B, que os nossos resultados foram muito diferentes nós ganhamos de 23 do Operário de Mafra, ganhamos do Camboriú de 6 ou 7-0, ganhamos vários jogos de goleada, que já era uma dificuldade, a gente já sabia da diferença do nosso investimento na parte técnica dos atletas. Nós tínhamos alojamento com quase 35 atletas, e não subir de divisão não faz sentido. Aí nós conseguimos mudar para uma categoria apenas, porque Série B não vale a pena investir na obrigatoriedade de competir com investimento alto em jogadores, porque tu dá uma diferença muito grande, não tem condições, é muito grande. E aí não traz rendimento, não traz benefício nenhum. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo e, na sequência, vamos introduzir aqui, juntamente nesse papo, o técnico Fábio, que tem a responsabilidade de comandar a equipe do Barra no Campeonato Catarinense da Série B. E, logicamente, sabemos do histórico do Fábio, mas tudo isso depois do nosso intervalo. Bom, estamos de volta e o Cacá tem mais uma pergunta aqui para o Benê, para depois então fazermos aí a apresentação do técnico Fábio. Qual é o detalhe, Cacá? É ainda sobre as categorias de base, até porque a gente vai ter novamente o Campeonato Sub-23 e a gente tem uma obrigatoriedade na Série B, que é a categoria Sub-17 de base obrigatória. Mas tem um detalhe que acontece, que depois do Sub-17 os clubes não têm mais obrigação. A gente não tem uma categoria Sub-20 que seria a mais próxima para o jogador atingir o profissional. Qual que é a posição do Barra quanto a isso? Porque muitos garotos acabam ficando pelo caminho na trajetória de se tornar um profissional, porque do Sub-17 praticamente acaba aqui na nossa região
dos clubes da Série B, né? O que o Barra pensa sobre isso, de a gente não ter essa categoria sub-20 que acabaria dando mais chance para a garotada chegar no profissional? Cacá, no final do ano passado e começo desse ano, no arbitral e nas reuniões que nós fizemos entre os clubes da Série B, nós lutamos para diminuir a obrigatoriedade de uma categoria. Eram 2, 15 e 17, né? E nós lutamos e mostramos na federação que não é uma obrigatoriedade da CBF 2 equipes, é uma sugestão. Né? Então, é a obrigatoriedade de uma categoria apenas. Essa categoria ficou definida numa reunião dos clubes e posteriormente a isso nós tentamos, o Barra tentou, eu fiz contato com alguns presidentes de clube para que a gente colocasse essa categoria com uma idade entre 17 e 19 anos no mínimo, porque existem muitos jogadores na região nascidos em 2000 e 99 que poderiam estar jogando em todos os clubes da região, não só no Barra. Nós tínhamos alguns atletas ainda com potencial muito bom para estarem até no nosso profissional, só que esse período entre o final da competição da base e o início da competição no ano aqui, mais o começo do profissional, é um período muito longo. Então, teríamos que empregar esses jogadores, mas eu não tive apoio de alguns presidentes e como numa hora dessa a maioria tem prioridade, né, como foi também na questão da maioria da Sub-23. Quer dizer que você estava pleiteando acima de 17? A minha ideia surgiu... Porque para profissionalizar tem que ser com 20, né? Não, profissionalizar com 16. Não, obrigatório. Sim. Obrigatório para jogar 20, no profissional, tu tem que ter contrato profissional. 19, não pode jogar como amador. 19 pode. Com 20 não pode. 20, estourou, não. 20 tem que... Qual era a ideia? Como é obrigatório uma categoria de base, essa categoria de base seria ideal uma sub-19. Porque ficaria próximo da Sub-23, mas mais do que isso. Eu não estou só preocupado com a Sub-23. Faz sentido. Eu estou pensando que da 17 para 20 é um abismo muito grande e os meninos não têm onde jogar. Sim. E não tem contra quem jogar. E faz sentido. E até 19 nós teríamos todas as equipes, uma margem maior de captação de jogadores. O que acontece? Fica só na 17, nós temos na região Marcílio, Barroso, Camboriú e o Barra que observam jogadores. Imagina, 4 equipes brigando por um contingente bem menor de jogadores através da idade. Numa micro-região, né? Fica difícil, aí começa daqui a pouco a dificultar o trabalho de um e de outro. Claro que o atleta vai escolher onde quer ir jogar, sem problema nenhum. É ruim para os clubes, ruim para os atletas. Mas também. É ruim porque todos esses clubes participaram ano passado da Sub-17 com jogadores nascidos em 2000 e esses jogadores não estão jogando hoje. Então, foi na minha compreensão, foi um erro a gente não estender para 19, mas dá tempo, talvez, para o ano que vem de melhorar isso. E hoje o Barra só tem a categoria Sub-17, é isso? Nós só temos a categoria Sub-17, onde a maioria dos nossos jogadores tem menos de 17 anos. Entendi. Só para concluir essa parte de formação, o Barra, nesse período de fundação, ele já tem vários atletas vinculados em outros clubes, tanto no Brasil quanto no exterior? O Barra tem muitos atletas vinculados. O ano passado, quando nós terminamos o campeonato... Aí vocês fazem um empréstimo? Sim, alguns atletas nós temos contratos. E faz um percentual. E emprestamos, outros com a relação que nós temos com os clubes, a gente cede o jogador e eles fazem aí a documentação de clube para clube, tudo tranquilo. Nós colocamos jogadores de um potencial muito grande e os maiores protagonistas foram os que jogaram o ano passado no profissional com 17 anos. Um é de Navegantes, o Luan, que hoje está no Curitiba, e teve uma experiência na Europa, no Olympiacos da Grécia. E nós temos o Jonathan, que hoje é titular da Sub-20 do Grêmio, já jogou na equipe de transição do Grêmio. Também os dois com 17 anos. Que foi um trabalho já construído pelo Fábio, quando ele veio para cá 2 anos atrás. Ele era o coordenador de todas as categorias de base, além de o treinador da categoria 17. Né? E muitos outros jogadores com potencial grande. O próprio Gabriel, que já teve também na Alemanha, está no Internacional, hoje titular da Sub-23 do Internacional, que foi nosso zagueiro titular.
teve muitos jogadores. Já que você falou no Fábio, então vamos introduzir, vamos colocar aí o Fábio na roda, até abrindo para o Fábio a oportunidade de que o Fábio faça aí um histórico seu, da sua passagem, se jogou futebol, se começou como dirigente, agora o Benê está dizendo que você já foi coordenador e agora treinador. Benê, o Fábio, da onde veio o Fábio? Boa noite, Do Eládio. futebol? Boa noite, Eládio. Boa noite, Cacá. Boa noite a todos. Na verdade, eu fui um atleta de várzea, né? Eu joguei tanto futebol como futsal. E eu começo a minha carreira de treinador quando eu entro no futsal para ser treinador de uma equipe sub-17. Isso em Porto Alegre. Porto Alegre. No clube que o Benny era o vice-presidente de esportes na época. Então lá a gente já começou a fazer uma amizade. A minha formação como treinador, ela vem do futsal. E daí, em 2009, eu tive um convite do Esporte Clube Internacional para treinar a Sub-10 na época do Inter. Então eu fiquei 6 anos no Internacional, ganhei alguns títulos importantes. No futebol já, né? Já eu saí do futsal pro futebol. E daí eu fui pro Internacional, fiquei 6 anos lá e eu saí de lá em fevereiro de 2015 na categoria Sub-15. Passou um tempo, o Benny me convidou para vir fazer um período aqui no Barra, para ver como é que ia ser essa adaptação aqui ao clube. Eu gostei muito daqui, eu gostei muito da cidade, gostei muito do clube. O Benny é uma pessoa que me deixa muito à vontade para trabalhar. Então, daí eu comecei meu trabalho aqui como coordenador técnico e treinador primeiro da Sub-17 e da Sub-15, do primeiro ano. A gente fez um trabalho de mapeamento no Brasil, a gente correu muitas cidades no Brasil para trazer atletas para cá e a gente começou esse processo do Barra aí de captação de atletas um pouco mais forte do que vinha sendo feito. E a gente conseguiu ter, como o Benny falou, 35 meninos alojados de tudo que é lugar do país. Todas as regiões do país tinha alguém no Barra. Vocês têm parceiros fora como olheiros ou vocês é que fazem essa observação? Na verdade, o Benny e o Marcão, o Roger, que trabalham com a gente, eles são muito bem relacionados, né? Eles conhecem muita gente. Eu, pela minha passagem no Internacional, eu conheci muita gente também, então fica aquela amizade. Mas a maioria, quando a gente sai para ver, a gente vai atrás, toma informação dos atletas para trazer para cá naquela época. Isso que faixa de idade? Nós temos Era de 14 a 17 anos. Nós temos uma relação com muitas escolas de futebol que não têm oportunidade de colocar os meninos, são de periferia, de locais bem afastados. Assim, mesmo de fora grande do estado? Fora do estado. Nós temos em vários locais, nós temos na Bahia, nós temos em Pernambuco, que a gente cede material para o pessoal, que é gente muito carente mesmo, mas com bom potencial de observação e que pega nessa região e jogadores. Vocês passam a ser a janela e a porta para eles. A gente, quando se destaca um desses jogadores, eles nos ligam. Tem aqui um garoto aqui que está estourando. Aí a gente traz para Balneário, faz um período de avaliação, faz um checklist que 3 fatores são muito importantes para a gente no nosso trabalho de futebol de base. É a questão da qualidade técnica, né? O jogador tem que saber jogar futebol, tem que ter a arte no pé, no talento dele. A questão do cognitivo, né, do atleta, fazer isso, o Fábio que aplicava todas essas coisas, e a questão da maturação, porque eu não consigo competir com os grandes clubes nessa parte. O Barra, por ser um clube pequeno, ter algumas restrições, o que acontece? O clube grande consegue pegar o jogador, pelo simples fato que ele tem uma bandeira de clube grande. Para pegar, eu tenho que pegar o jogador de baixa maturação. A maioria dos jogadores do Barra eram jovens do segundo semestre e quase do segundo ano. Então, por uma circunstância fisiológica, o atleta do Grêmio, do Internacional, do Figueirense, do Avaí, do Atlético Paranaense, são nascidos no primeiro semestre. Eles são fortes, com 15 anos, tá? Janeiro, fevereiro. A gente tinha jogadores de novembro, dezembro, mas com cognitivo bom e técnica apurada, que com 18, 19 anos essa maturação termina.
aí nós temos bons jogadores. Então a forma de concorrer é essa. Eládio, antes da gente ir para o intervalo, tive a oportunidade de conhecer, acho que foi ano passado, né, Vinícius? O espaço, o centro de treinamento, podemos chamar de centro de treinamento do Barra, né? É o espaço que o Barra tem para treinamento, que é sensacional. Acho que é um sonho para o Marcílio, para o Barroso, e isso também faz a diferença na formação do atleta e também, claro, da preparação profissional. Né? Nós vamos ao intervalo, e aí então vamos entrar, quando voltarmos para o terceiro bloco, já no Campeonato Catarinense da Série B, propriamente dito. Nós aqui falamos na estrutura do Barra, na tudo aquilo que o Barra se preparou para fazer. E agora vamos saber o que vai acontecer daqui para frente, que o campeonato está aí às portas para começar. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta nesse terceiro bloco, ficando para o quarto bloco, e o último bloco nosso é exatamente para discutirmos a tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Kaká tem uma pergunta aí para o Fábio, que o Fábio foi campeão? Não, o Fábio participou, né? Sim. Né, Fábio? Champions League de futebol de salão, eu queria que ele comentasse essa experiência, até porque tudo vale em preparação para o campeonato da Série B desse ano, né, Fábio? Gostaria que você comentasse. Lá na Europa, Champions League de futsal. Em maio do ano passado, eu recebi um convite para Júlio estar viajando para a Alemanha para ser o treinador do campeão alemão de futsal. Tinha alguns atletas que eu conhecia e eles me convidaram e eu fui para ter para estar mais perto e porque eles tinham entrado em alguns clubes de futebol de campo no país. Então eu pude assistir treinos do Bayern de Munique, principalmente, né, tanto da base quanto profissional. Pude acompanhar treino do Ancelotti, tudo. E como eu sou do futsal e eu resolvi sair para ter essa experiência, a gente fez uma grande participação. O campeão alemão, o futsal na Alemanha amador ainda não tem o nível de investimento nas grandes ligas espanhola, portuguesa e russa. E então a gente passamos a primeira fase, que era uma fase bem difícil de passar, que tinha campeão suíço, campeão sueco, a gente jogou e de San Marino, era de San Marino. Daí no segundo a gente foi para a segunda fase. Na segunda fase realmente a gente perdeu para o time que era campeão da Bélgica, que era um time que era bem mais forte que o nosso mesmo, e a gente acabou saindo fora. Mas foi uma experiência muito boa porque eu tive eu pude estar assistindo esses fazendo essa observação. E é uma participação internacional, né? Claro, com certeza. Como é que fala o nome do teu time? Regensburg. E, ô Fábio... Fala alemão? Não, nem pensar, é muito difícil. Ô Fábio, eu queria te perguntar... Pensar em alemão até porque eu, simpatizante do Vasco, acompanho o futebol carioca e a gente vê que o Vasco... Como é que é simpatizante? Simpatizante. A gente vê que clubes grandes, né, do futebol brasileiro, eles mesclam os jogadores que vêm da base, ficam até uma determinada idade no futsal e fazem a transição para o futebol. Você vê essa importância também de o atleta pegar uma formação no futsal para depois ir para o campo? Eu acho importante. Eu acho muito importante até os 14 anos de idade o menino continuar jogando futsal, porque ele te dá um raciocínio muito rápido e o uso dessa técnica em velocidade. Porque no campo, como tem um pouco mais de espaço, e mesmo que tu tente diminuir espaço para o treinamento, não é a mesma coisa. Porque no futsal, além de tudo, tu compete nessa situação. E é um futebol mais rápido. E é muito mais rápido. Então, esse menino, aos 12 anos, ele entrando para o campo, porque ele precisa adaptar um monte de coisa. Gente, o jeito que a cabeça tu levanta no futsal, tu baixa um pouco a cabeça para jogar, porque é um espaço mais curto, e chega na hora do futebol de campo, tu precisa levantá-la um pouco mais. Isso aí, o atleta tem que passar por adaptação. O jeito que tu caminha numa quadra de futsal é diferente do jeito que tu caminha no campo. Então, ele precisa dessa chegada aos 12 anos no campo. Eu imagino que seja uma idade boa, mas que ele, até os 14, ele joga futsal ainda.
Eu vou te falar uma coisa, Ládio. Ano passado a gente montou um time da Faculdade de Jornalismo, que a gente joga society, né? E montamos para entrar no... A gente joga society, futebol no sintético, né? A gente montou um time... Dá para aproveitar alguém lá pro Não, Barra? ninguém. A gente montou um time para jogar o campeonato interno da Univale e aí de futsal, nós tomamos 2 goleadas, só ficamos com uniforme, porque foi decepção nosso time de jornalismo. Futsal é muito difícil, muito mais difícil. Ô, Fábio, falando do campeonato, lógico, você vem agora, assume a condição de treinador, você vem da parte de formação. O que você analisa do nosso futebol da segunda divisão? O que você pode me dizer? Vai ser um campeonato parelho? Vai ser um campeonato de desnível? O que você tem na sua cabeça? Bom, eu acompanhei os últimos 3 campeonatos da segunda divisão, eu acompanhei de alguma maneira, né? O que eu consegui observar nesse período todo, que é um campeonato muito físico, e uma coisa que eu percebi assim, que os times eles competem bastante. Eu não me lembro de ter visto nenhum desses últimos times que subiram não fossem times que competissem muito. Então eu acredito que o campeonato vai continuar sendo físico e competitivo. Eu penso que tem algumas forças aí. Eu acredito que o Marcílio seja uma delas por toda a história que o Marcílio tem, principalmente ele. E nós vamos tentar nos adequar a esse tipo de campeonato e fazer o melhor papel possível. E você tem na sua lista atletas além 23? Temos, né, porque tá dentro da regra, né, que pode ter acima de 23 anos, pode botar 5 para jogar. Então, e nós estamos nessa fase de montagem de elenco, né? Mas a prioridade de vocês é a prioridade dos 23? Sim. Seria? Sim, até porque... Tentar aproveitar o máximo daquele com 23, que tem qualidade para poder se apresentar. Sim. E, lógico, pensando na competição, você tem que ter um reforço. Nem pode ser diferente, né, Ládio? Porque tu só pode ser 5 acima, então a gente vai atrás dos atletas para compor o grupo. Ô Fábio, a gente teve a oportunidade de entrevistar semana passada o presidente do Camboriú, o Renato Cruz, e ele comentava aqui pra gente que se ele pudesse escalar, ele botava 2 do Sub-17 do Camboriú que está jogando a Série B. Você tem acompanhado o trabalho do Barra no Sub-17 e poderia aproveitar alguns dos garotos que estão jogando Sub-17 hoje no time profissional? Olha só, como o Beni falou, hoje o campeonato, o Sub-17 do Barra, ele tem 3, 4 meninos de 2001, o resto é 2002 e tem os 2003, sabe? O time é muito mais novo que os outros times da região. Tenho acompanhado os jogos, entendeu? Mas a gente precisa ter eu vi 2 jogos e eu preciso ver muito mais para poder te responder se tem algum atleta para que a gente possa colocar no profissional. A gente então sabe que o Barra tem jogadores mais jovens do que o 17, do que a idade de 17. O que vocês têm para o futuro desses garotos? E eu queria perguntar também sobre, particularmente, que eu vi jogar, né, o Breno, de 14 anos, da equipe do Barra. O menino joga pra caramba, tem 14 anos, joga no Sub-17 e olha, ele arrebentou na partida que a gente fez contra o Marcílio, jogou bem também dentro do campeonato. Qual que é o planejamento que o Barra tem para esses garotos? A gente volta àquele detalhe, né? Não tem o Sub-20. O que o Barra pretende fazer com esses garotos, já que fica muito difícil para aproveitar no profissional? Então, vou tomar liberdade de falar pelo Fábio essa parte, que é uma situação um pouco mais administrativa do que a parte técnica, né? Nós temos já feito alguns contatos, nós pretendemos até o setembro deste ano buscar um novo parceiro que nos ajude a reestruturar a base de uma forma como nós vínhamos fazendo nos anos passados, né? Que era um trabalho espelho, né? A gente pode dizer assim. Na realidade, nós éramos concorrentes de clubes grandes no Brasil. Tanto é que fizeram as 2 finais contra o Guarani, que seria a referência, acho, da Série B. Como exemplo, nós fizemos, claro que jogo amistoso nunca é jogo amistoso, não vale nada, mas se tratando de uma equipe de Série A e B do brasileiro contra uma equipe que nem classificada em Série está, que é o Barra, nós fizemos os amistosos contra o Figueirense, Avaí, Joinville, Atlético Paranaense, Curitiba, Grêmio, nós vencemos quase todos os jogos. Foi poucos os jogos que nós não tivemos êxito. Nós chegamos a vencer o Figueirense lá no CT deles de 4-0. O jogo que o Avaí trouxe
o treinador da seleção para observar os jogadores do Avaí, ele quis jogar contra o Barra. E foi um jogo muito difícil para o Avaí. Hoje nós temos jogadores do Barra em lista de observação de seleção brasileira, mas que pelo Barra nunca vão ser convocados. Então, esses meninos que estão se destacando no Barra, a gente já tem algumas possibilidades. Entretanto, a gente não quer dar um passo antecipado para nada, para não criar também uma expectativa errada nos meninos. E nós entendemos que o processo de formação é longo. Tu não chega, não sai do Barra e vai para um clube grande e fica e tem sucesso em 6 meses. Porque os nossos jogadores são mais jovens e menos maturados também. Entendeu? Tem que ser bem então, trabalhado tem toda isso. uma situação que a gente tem que ter cuidado para não criar uma expectativa errada. Mas certamente tem bons meninos ali no Barra, e só dentro da Sub-17, e na reconstrução de uma categoria de base eles vão ser muito importantes para a gente. Na filosofia do Barra, então, vocês vão trabalhar mais visando a vitrine para esses atletas jovens, que, como você falou, vai buscar parceiros. Esses parceiros seriam clubes que poderiam ceder jogadores na faixa dos 23, é isso? Na realidade nós estamos montando o grupo, Fábio, nós estamos já quase 2 meses aí direto trabalhando isso, nós já trabalhando desde janeiro, na realidade, observando séries estaduais do Brasil inteiro, e agora observando também algumas divisões menores. A nossa ideia é montar um grupo jovem, um grupo onde a gente consiga botar na vitrine alguns atletas, né? Sabendo que nossa competição é um pouco diferente neste momento de clubes que estão investindo muito mais que a gente. Beni, qual que é a previsão? Então, isso inclui esses meninos que estão no Sub-17 hoje fazer parte do elenco? Inclui? Não, nesse momento nós temos apenas um menino que é... Para treinamento? Não, para treinamento sim, nós vamos ter 2 ou 3, mas para fazer parte do grupo hoje nós temos apenas um menino do grupo, que é um 2001 que tem condições até físicas de participar junto do grupo, sabe? Seria temerário assim, a gente pegar e colocar um menino como os nossos, a maioria 2002, 2003, colocar para jogar no meio dos profissionais. Né? Beni, antes do break, qual que é a previsão para a apresentação do elenco ou parte do elenco? Qual que é a previsão para a gente conhecer os artistas do Barra? A nossa ideia é agora final do mês começam a chegar alguns atletas, a gente tem um protocolo muito sério que é a questão dos exames médicos, né? A gente faz os exames médicos bem extensos, assim, sabe, testes físicos e tal, antes de fazer o contrato. E a ideia é dia 1º, dia 2, a gente está apresentando pelo menos 70% do grupo, porque os outros atletas vão, ao decorrer da pré-temporada, estar se apresentando também. Então, Eladio, só para deixar claro para o telespectador, Marcílio Barroso, final do mês, Camboriú também nessa mudança do mês, nós temos o Metropolitano que deve apresentar essa semana também, e o Barra, finalzinho do mês, talvez aí no início do mês que vem. Essa é a previsão, portanto, da apresentação dos clubes aí da nossa região, para essa Série B que promete ser muito forte. Antes de nós encerrarmos esse bloco, o nosso visitante aqui, apresenta o nosso visitante. Nosso visitante, o Vinícius, que faz assessoria, que é o assessor de imprensa do Camboriú, que gentilmente nos atendeu, do Barra, nos atendeu e trazendo aqui o Benê, seu presidente, e também o Fábio. O Vinícius sempre manda informação pra gente, agradecer também, Vinícius Casas, né? Muito obrigado aí, que está sempre parceiro da gente. Vamos ao intervalo e voltamos já com os resultados do Campeonato Brasileiro e voltamos a falar ainda do Campeonato Catarinense da Série B. Bom, estamos de volta e nesse último bloco, onde está reservado para os resultados do Campeonato Brasileiro, mas temos aí a imagem do Benê, que é o presidente do Barra, o Benê fazendo gol. Vamos ver? Tá aí na tela jogando pelo América, né? América. Benê, jogando no América, não foi? América do Rio, América Carioca, né, Benê? Sim, joguei 3 anos no América. Ali foi contra o Grêmio, esse contra o Campo Mourão.
Campo Grande. Campo Grande, perdão. E pelo Campeonato Carioca também. O Beni teve grande passagem pelo América, né, Beni? O que você pode falar aí quando jogava pelo querido Necão? O América foi talvez a última grande campanha do América. Fomos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Chegamos na semifinal contra o São Paulo, o poderoso time do São Paulo, com os menudos do São Paulo. Os meninos de ouro? Nós empatamos, perdemos no Morumbi 1-0 e empatamos no Maracanã 1-1. E depois disso eu fui transferido para a Europa, joguei 7 anos lá e tive uma oportunidade de jogar 2 UEFA, uma Taça dos Campeões Europeus e por um clube português. Foi bacana, foi uma história legal, não tive protagonismo que eu gostaria, mas acho que eu cheguei muito longe aonde eu podia. E Eladio, a mesa fica pesada, né? Porque a gente teve um treinador que disputou a UEFA de futsal e o outro que jogou também competição internacional na Europa. Né? Então a mesa ficou um pouquinho pesada hoje, né? Vamos aí aos resultados. O Kaká também está querendo enrolar, porque o Kaká não está querendo que eu passe os resultados. Vamos passar os resultados. O Evander não pode perder aquele gol. Os resultados que aconteceram nesse final de semana e hoje ainda. E o Kaká vai fazer as honras de falar aí na tabela. Aí. Vamos lá então, sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude 1, Oeste 0. São Bento 2, CSA 1, Paysandu 1, Londrina 0. Essa abertura da Série B. Segunda rodada. Vamos lá para o sábado, Guarani 2, Sampaio Corrêa 0. O Avaí empatou em casa com o Brasil de Pelotas, suou bem para conseguir esse pontinho. O Goiás perdeu para o Figueirense por 2-0. Figueira maravilhosamente bem no Campeonato Brasileiro da Série B. CRB perdeu em casa para o Vila por 1-0 e o Criciúma perdeu em casa também para a Ponte Preta, o Tigre, que está na zona de rebaixamento. O Ardia Fux tem que acordar esse time do Criciúma, hein? Série B liderada pelo Fortaleza, do Rogério Ceni, pelo Figueirense, do Milton Cruz e também Paysandu, além do Vila Nova, que forma o G4. Oeste, São Bento, 4 pontos. Guarani, CSA, Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa, 3. Virando a página, a gente tem também o Londrina com 3 pontos, a Ponte e o Coritiba com 3 pontos. Brasil de Pelotas 2, Avaí e Juventude 1. Na zona de rebaixamento, Criciúma, Goiás, CRB e Boa Esporte, que não pontuaram. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, Bahia 1, Santos 0, gol no finzinho. E o Flamengo, na despedida do goleiro Júlio César, 2-0 em cima do América Mineiro. E o Júlio César teve que fazer jus à história que ele tem no Flamengo, porque quase que o Flamengo perdeu. No domingo, tivemos Paraná Clube perdendo em casa para o Corinthians por 4-0. O Corinthians estragou a grande festa que a torcida do Paraná tinha feito. Atlético Mineiro 2, Vitória 1. Chapecoense e Vasco 1-1. Sem comentários, Fluminense 1, Cruzeiro 0. Flusão com 1 a menos venceu o jogo contra o Cruzeiro. Ceará e São Paulo 0-0. Palmeiras 1, Inter 0. O Inter reclama de um pênalti. E o Grêmio ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. E o treinador do Atlético Paranaense, ousado, não saía no chutão. Corinthians líder 6 pontos, único 100% de aproveitamento. Atlético Paranaense, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Grêmio com 4. América Mineiro, Santos, Internacional com 3. Virando a página, a gente tem também os outros clubes da primeira divisão do Brasil. Galo, Fluminense, Bahia com 3 pontos. Botafogo, Vitória, Ceará com 1. Na degola, Chapecoense com 1 ponto. Cruzeiro e Sport Paraná ainda não pontuaram. Tá aí, então. Tem mais resultados para a gente passar da Série B Juvenil, na qual a gente tem os nossos times participando. Nós tivemos a vitória do Almirante Barroso por 1-0 sobre o Metropolitano. O Barroso, de 18 pontos, fez 18 pontos, uma campanha incrível do Barroso, matematicamente classificado em primeiro lugar, portanto. O Barra goleou a equipe do Operário lá em Taiópolis por 5-2 também. O Barra chega forte nessa reta final para conseguir vaga nas semifinais. O Juventus venceu por 3-0 o Marcílio. O técnico Marcelo Silva mexeu na equipe, teve algumas mudanças, mas o moleque Travessa aprontou e venceu o Marcílio por 3-0. O Marcílio dificilmente classifica. E o Camboriú tocou 5 no Beck por 5-0. Aliás, o Beck tem apenas um gol marcado e um WO. Tá feia a coisa lá do Blumenau. O Barroso. O WO contra o Barra. E foi contra o Barra ainda, né? Que deixou o Barra aí 2 semanas sem jogar, né? Porque depois conseguiu a rodada de folga. Pelo andamento aí de goleadas, 3-0 foi prejuízo. Se a gente pega que o Barroso tocou 8... o Barroso... entrando só por esse mérito, não, mas a gente tem que avaliar também, porque, por exemplo, o Camboriú tocou 5-0. Saldo de gols pode decidir vaga também. Decidir. Né? Então, é complicado. A gente tem o Barroso líder com 18, Camboriú 14, Metropolitano 11, Juventus 10. Esse é o G4. O Barra também tem 10 pontos. Mas tem gols a menos. E aí, pelo critério de gols, fica fora do G4.
Fluminense com 8, Marcílio com 7. O Marcílio a 3 pontos, o Juventus era confronto direto, o Marcílio virtualmente fora das semifinais. O Barra depende só do resultado dele, porque joga contra o Juventus ainda. Tem um confronto direto contra o Juventus na última rodada, né? E aí, nesse confronto, o Marcílio teria que torcer por um empate, o que já dificultaria a vida do Marcílio Dias. O Marcílio está virtualmente fora. Bom, aproveitar aqui a passagem do Benê, que já foi atleta, participou na Europa. Benê, faz um balanço do nosso futebol brasileiro. Eu, particularmente, estou muito triste com o nosso futebol. Eu estou vendo ele muito fraco no futebol. Ele está devendo alguma coisa. Qual é a ótica sua, como ex-atleta e agora como dirigente? É complicado a gente, em pouco tempo, tentar fazer um resumo do futebol brasileiro, né? Mas a situação... se a gente for fazer um comparativo com alguns anos, né, e a única forma que a gente tem de fazer uma avaliação atual é voltando atrás e vendo o conteúdo técnico, tanto de treinadores quanto de executores dentro do campo, atletas, né. Nós estamos bem carentes de qualidade, né? Nós temos nasce uma mosca branca aqui, o cara já leva. Quanto a isso, eu não vejo problema. O meu problema maior é que há uma carência muito grande de bons atletas. Eu acho que se a gente voltar um pouco, nós víamos equipes no Brasil que tinham pelo menos 6, 7 jogadores de um nível técnico bastante alto há uns anos atrás. Hoje a gente não consegue ver isso. Nós temos aí uma carência em várias posições, a gente não encontra mais o número 10, a gente não encontra mais o número 9. Hoje nós temos uma safra de goleiros bons, né? É o que relativamente tem mantido o futebol brasileiro com algum protagonismo. E nós temos alguns jogadores que têm assim, um lampejo de craque, né? E que são bons jogadores, mas a quantidade que tínhamos no passado era muito maior. Eu queria perguntar para o Fábio, Eladio, sobre o Corinthians. O Corinthians é a única equipe 100%, mas só foram apenas 2 jogos. Só que o Corinthians ele apresenta um padrão tático, mesmo com troca de treinadores, que continua, é um padrão do Corinthians, né? A gente viu isso com o Tite, depois com o Mano, o Fábio Carille, que seria aí o pupilo do Tite, fazendo um grande trabalho no Corinthians, e o Timão, com certeza, favorito na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, atual bicampeão paulista. Esse trabalho que o Fábio Carille faz no Corinthians, ele seria talvez o modelo ideal para o futebol brasileiro, na tua opinião como técnico? O Fábio é teu xará, né? Fábio Carille. Eu penso que é uma proposta. Eu primeiro, é muito bacana ver que o clube tem uma forma de jogar e qualquer treinador que entrar lá vai ter que respeitar essa forma de jogar. Eu acho isso aí uma coisa muito, muito bacana. Mas é a proposta a mesma proposta que o Tite faz na seleção, né? Eu acho que a tendência agora é as pessoas cada vez mais se apoiarem nessa tendência e eles fazem um grande trabalho, né, cara? O que eu acho, Fábio, é que a falta de padrão coletivo é que nós estamos vendo os nossos times. Eu estou cansado de ver os jogos, mesmo na televisão, que é difícil fazer uma análise global, muito amontoado. Então você não tem uma equipe bem distribuída. Eu peguei a bola, quem manda no jogo sou eu. Aí não, aí você dá um rifa a bola, você não se movimenta. Então a falta de uma melhor movimentação, tem jogos que a gente vê, o time faz uma partida excepcional. Você diz, olha, o time jogou por música. O jogo seguinte não repete. Por quê? Boa pergunta, Eladio. São muitos fatores, são muitos fatores, cara. Desde treinamento, a gente não sabe o que os jogadores fazem durante o período vago. Cara, é muita coisa, é difícil Eu acredito, cara, que o Brasil, até pegando a fala do Beni aqui, o Brasil ele passa por uma entre-safra de atletas, né? Eu penso que os treinadores estão se preparando mais, né? Tu vê times aqui no nossa Série B, assim, os times poxa, Figueirense. O time do Figueirense, bem organizado. Tu vê os times Criciúma, aqui... Não, todos os times eu acho que estão se organizando mais. É o time do René,
O time do René, que subiu o Barroso, muito bem organizado, sabe? Eu acho que os treinadores estão começando a melhorar, e eu acho que daí isso vai fazer os atletas também, ajudar os atletas a sair dessa entre-safra, né? Mas são muitos fatores, eu acho que é bem complicado, porque de vez em quando, Eladio, não faz bem para o teu olho o que tu está vendo, mas para outra pessoa faz bem o que ela está vendo, porque ela acha que tem que estar jogando agrupado mesmo. Então é uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu queria perguntar pra gente encerrar, qual que é o perfil de treinador do Fábio? Ele é mais paizão? Ele é Argel Fux brigando ali, Muricy Ramalho brigando? Ou ele é mais comedido? Como é que é o Fábio Sanhodo, treinador na verdade? Cara, eu acho que a gente tenta evoluir em alguns pontos. Eu já fui mais brigão. E a gente tenta sempre tentar evoluir, ver aquilo que a gente está fazendo de errado, que não está legal, e a gente sempre tenta, mas eu acho que eu sou uma mistura de paizão com um cara que briga bastante. Aquele louco que sai mais suado que os jogadores. Às vezes. Olha, está estourando o nosso tempo, eu quero agradecer aqui a presença do Benê, presidente do Barra, do Fábio também, desejar a vocês sucesso na competição, sucesso na estrutura, no projeto de vocês, e fica à disposição a TV Univale para vocês ficarem bem à vontade. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos. Todos que se envolvem com futebol são apaixonados por futebol, né? Independente de tentar levar o futebol de uma forma mais profissional possível, como gestão, nós somos apaixonados por futebol. O futebol faz parte da vida de todos nós, né? Eladio também foi atleta, né? Também teve uma passagem como atleta do Marcílio, treinador do Marcílio, né? Futebol a gente chega em casa e vai ver um futebol, a gente chega, tudo é futebol, abre a revista, quer ver a notícia de futebol. Nós vivemos isso, nós somos apaixonados por isso. E hoje nós estamos num local que está reconstruindo o futebol de uma forma positiva, na minha opinião. Santa Catarina tem tudo para colocar quase todos os clubes nas principais divisões do Brasil. Nós já temos 8 equipes até a Série D, né? Então, muito obrigado pela participação da equipe do Barra nesse nosso programa. Agradecer o Fábio também, né? O Fábio participado. Sim. E dizer o seguinte, amanhã estaremos de volta e amanhã o choro do Cacá vai ser maior, tá? Tchau. Vai ser maior na sexta, depois da Libertadores.